Ceia. Por quem ela foi instituída? Qual o seu significado? Atitudes de quem participa da ceia. Quem pode participar da ceia? E quais os cuidados ao participar da ceia? Essas e outras perguntas serão respondidas em mais um vídeo do Primeiros Passos. Fique comigo até o final. Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dos seus primeiros passos. E hoje nós vamos tratar a respeito da ceia do Senhor. Na aula anterior, nós tratamos sobre o batismo e nós explicamos que o batismo foi um dos dois sacramentos deixados por Jesus. Hoje, nós vamos tratar a respeito da ceia, que é o segundo sacramento, ou a segunda ordem deixada por Jesus. E eu quero deixar aqui claro algumas visões teológicas divergentes a respeito da ceia. Nós temos a primeira visão que fala sobre a transubstanciação. Esta é a visão católica romana, onde acredita-se que o pão e o vinho, que são os elementos da ceia, eles se transformam de fato no corpo e no sangue de Jesus. Nós temos a visão luterana, que é chamada de consubstanciação, onde acredita-se que, além do pão e do vinho, o corpo de Cristo está presente dentro e ao redor dos elementos, emanando dos elementos, pão e cálice. Nós temos a visão reformada da ceia, que é a visão espiritual, onde eles acreditavam que Jesus estava presente não em corpo físico, mas em corpo espiritual. Havia uma presença espiritual de Jesus nos elementos da ceia. E nós temos a visão simbólica da ceia, a visão defendida por Ulrico Zwinglio, que é a visão que acreditamos ser a mais próxima daquilo que a Bíblia quis trazer para nós. É a visão que nós entendemos que é a mais correta, que é a visão simbólica, onde o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre alguns aspectos da ceia. E o primeiro aspecto, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é que a ceia ela foi um sacramento instituído por Jesus. Naquela noite de Páscoa, quando Jesus reúne os discípulos na mesa, né? É interessante porque Jesus ele gostava muito de mesa. Ele gostava muito de sentar-se com os seus amigos, estar muito em jantares, estar muito na casa das pessoas ao redor da mesa. E a mesa na Bíblia, ela sempre vai simbolizar comunhão, ela sempre vai simbolizar intimidade. E Jesus, naquela noite de ceia, ele está com os seus discípulos à mesa. E ali ele institui a ceia como um ato que seria perpétuo até a sua volta, ou até que nós pudéssemos ceiar com ele lá nos céus. Mas enquanto esse dia não chegasse, Jesus disse, olha, façam isso todas as vezes em memória de mim. E o primeiro ato que Jesus fez, letra A, foi tomar o cálice e depois de orar. Ele disse, recebei e reparti entre vós. Depois tomou o pão, orou e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então veja que os elementos ali estão simbolizando aquilo que Cristo faria algumas horas depois, o seu sacrifício naquela cruz. O pão simbolizando sua carne e o vinho simbolizando o seu sangue que seriam derramados em sacrifício naquela cruz. E o ponto B, depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Veja, Jesus ali estava instituindo uma nova aliança com o povo. Lá no Egito, quando o povo estava prestes a sair do cativeiro egípcio, das garras de Faraó, para a terra de Canaã, a terra onde Deus tinha prometido, Deus ele institui ali a primeira aliança, simbolizada pela Páscoa. Deus ordenou ao povo que o povo se purificasse, matasse um cordeiro, colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e depois comessem a carne do cordeiro com a sua família, porque eles seriam libertos da
escravidão do Egito e iriam para a Terra Prometida. Os elementos que a gente encontra no Egito, naquela celebração de Páscoa, nós encontramos aqui. Jesus foi o cordeiro que simbolicamente foi morto naquela Páscoa no Egito. Desta vez, ele estava cumprindo a profecia. Na letra C, Jesus diz: a igreja obedeceu a esta ordem. O próprio apóstolo Paulo relembra este ensinamento em 1 Coríntios 11, 17 ao 34. E na letra D, toda vez que a igreja celebra a ceia, está celebrando a morte de Jesus e anunciando a sua vinda. Então, a ceia, além de ser um ato de memória, nós também estamos celebrando a morte de Jesus, aquilo que ele fez por nós na cruz, e esperando a sua volta, fazendo um prenúncio daquilo que faremos no céu, que é cear com ele. E o ponto 2 vai falar sobre o significado da ceia. Os judeus esperavam que o Messias viesse na noite de Páscoa. O fato de Jesus ter instituído a ceia neste dia é muito significativo. A Páscoa era uma festa judaica que relembrava a libertação do jugo egípcio. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele nos libertou do jugo do pecado. Aleluia. A ceia, ela é o símbolo da nova aliança. Assim como a antiga aliança, nós tínhamos a Páscoa que celebrava a libertação do povo do Egito, nós temos agora na nova aliança a ceia, que simboliza a nossa libertação do jugo da morte e do pecado. Este é o verdadeiro significado da ceia. E o ponto 3, atitudes de quem participa. Então eu vou destacar aqui 2 pontos, 2 atitudes principais de quem participa da ceia. A primeira atitude é fazer um autoexame. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo ele vai dizer o seguinte: examinai-vos, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, antes de nós cearmos, antes de nós participarmos dessa comunhão, dessa coinonia entre os irmãos, é necessário fazermos um autoexame. É necessário analisarmos como está a nossa vida, como é que a gente está diante de Deus. E aí, fazendo esse autoexame, pedimos perdão ao Senhor, que está sempre pronto a nos perdoar, para que nós possamos comungar junto com os irmãos. Jesus não recomenda que fiquemos sem cear. Ele quer que nós participamos da mesa com ele. Ele quer estar em comunhão conosco. Mas para isso é necessário que a gente analise a nós mesmos, que a gente faça um autoexame e veja como está a minha situação diante do Senhor. Pedir perdão, humilhar-se e participar da ceia do Senhor. A segunda atitude é fazer um auto-julgamento, né? Eu costumo dizer que nós podemos enganar a qualquer pessoa, menos a nós mesmos. Nós não podemos nos enganar. Nós sabemos aquilo que nós fazemos, as nossas falhas, os nossos erros, e essa máscara que muitas vezes é demonstrado para a sociedade não serve para o nosso auto-julgamento, pois nós sabemos das nossas limitações. E a ceia, ela apela para uma autoanálise pessoal do crente com Deus. O Senhor conhece os pecados mais íntimos. Ele conhece aquilo que nós fazemos em secreto. Ele sabe de todas as coisas. E o versículo 31 de 1 Coríntios, versículo 11, vai dizer o seguinte: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se nós fizermos essa autoanálise, se nós fizermos esse auto-julgamento e em contrito com Deus, em comunhão com Deus, nos corrigirmos, nós não seremos julgados pelos outros, porque nós estaremos nos auto-julgando, nós estaremos nos auto-consertando diante de Deus. E aqui nós temos 2 pontos principais. Somos repreendidos pelo Senhor. Deus nos repreende e somos levados ao arrependimento e ao conserto com Ele. É muito melhor sermos repreendidos por Deus, porque se Deus nos repreende, é porque Ele tem um interesse especial por nós. É porque Ele quer nos resgatar, é porque Ele nos ama. E se Ele nos repreende, é porque Ele quer que nós estejamos mais perto dele. E o ponto 2, para não sermos condenados com o mundo. Deus nos repreende para que nós não possamos ser condenados com o mundo, para que nós não possamos participar daquela condenação futura que está destinada aos ímpios. É por isso que Ele nos repreende, é por isso que Ele nos exorta, porque Ele nos ama. Ele quer nos livrar desse mal
vindouro que virá para todos aqueles que estão ímpios e que estão afastados dos caminhos do Senhor e não querem se arrepender. O amor de Deus é revelado em sua repreensão para conosco. O ponto 4. Quem pode participar da ceia do Senhor? E aí está uma questão muito importante. Quem pode participar da ceia? E a lição ela vai nos trazer esses seguintes pontos. Primeiro ponto, quem é membro do corpo de Cristo. Só pode participar da ceia aquele que é membro do corpo de Cristo. Ah, professor, mas eu sou simpatizante, eu gosto de Jesus, eu gosto de visitar a igreja. Veja, simpatizante, ser amigo de Jesus, não é a mesma coisa de ser membro do corpo de Cristo. Para que você seja membro do corpo de Cristo, é necessário que você tenha recebido a Jesus como seu Salvador e tenha batizado-se nas águas. Essa é a fórmula batismal, né? Como a gente viu na aula anterior. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se você creu e foi batizado no Senhor, a partir desse momento você passa a fazer parte do corpo de Cristo e passa a estar apto a participar da mesa, da comunhão, da coinonia dos irmãos. E o ponto 2, quem está em paz com Deus. O crente deve estar com a sua consciência limpa diante de Deus para participar da ceia do Senhor. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos justificados por Cristo. E por essa razão nós estamos em paz com Deus. Deus já não olha mais para nós como inimigos da cruz, mas agora como crentes justificados, limpos, resgatados e regenerados. Agora nós somos amigos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Estamos aptos, estamos agora em paz com Deus. A terceira pessoa que pode participar é aquela que está em paz consigo mesmo, né? É muito importante que você esteja em paz consigo mesmo, com a sua própria consciência. Nossa consciência precisa estar tranquila, sem nada que nos acuse diante de Deus. Caso contrário, não estamos aptos a participar da ceia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer o seguinte: ora, o fim do mandamento é a caridade e um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Ou seja, a nossa fé, ela não deve ser fingida. A nossa fé, ela deve ser uma fé verdadeira, uma fé autêntica diante de Deus. Ah, Ismael, mas eu pequei, eu desobedeci ao Senhor, eu transgredi o seu mandamento, eu não estou muito bem com Deus. Jesus é o seu advogado. Ele é aquele que está à direita do Pai para lhe perdoar quando você precisa. João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, que é Jesus. Então, Jesus está sempre pronto para perdoar os seus pecados e para te trazer de novo a comunhão com o Pai. O ponto 4, quem está em paz com o próximo. E esse ponto é fundamental. Não adianta você dizer que está em paz com Deus, consigo mesmo, e está intrigado do seu próximo. Isso não existe. A Bíblia vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão está mentindo. Não ama a Deus. Para que você diga que está em paz com Deus, que está em paz com o Senhor Jesus, você precisa estar em paz com o seu próximo. Então, se você tem algum tipo de rancor, se você tem algum tipo de intriga com o seu irmão, vá lá, peça perdão, se reconcilie com o seu irmão, para que você possa participar da comunhão. Como eu falei anteriormente, a ceia é uma comunhão dos irmãos. A ceia é um ato de comunhão, é um ato de regozijo, é um ato de intimidade entre os irmãos. É na ceia onde se revela a verdadeira amizade entre os irmãos. Então, Deus quer, Jesus quer que todos estejam em comunhão, né? O salmista disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o desejo de Jesus para nossas vidas. Que nós estejamos em plena comunhão, em plena união uns com os outros. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Um membro não pode estar em conflito com outro membro. Ambos trabalham juntos para o pleno funcionamento do corpo. E o ponto 5. Quem fez um exame de si mesmo? Não podemos deixar de participar da ceia devido a algum problema que nos esteja afligindo. O momento é
propício para buscar a solução, arrependimento e perdão. 1 Coríntios 11, 28. Repito, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O momento da ceia é o momento ideal para que você possa reconciliar-se com Deus. Não deixe de cear. Reconcilie-se com o Senhor naquele momento. Peça perdão, ore, quebrante seu coração e ceie. Não deixe de cear. Porque quando a gente deixa de cear, a gente abre brechas muito grandes. Às vezes o inimigo vem com aquela voz sutil na nossa mente. Você é indigno. Você não é para você cear. Você não pode cear. Você está impuro. Repreenda esta voz, em nome de Jesus. O desejo de Cristo é que você participe da ceia. O desejo de Cristo é que você esteja em comunhão com os irmãos. E o momento da ceia é o momento ideal para isso, para se reconciliar com o Pai. E o ponto 5, o último ponto, cuidados ao participar da ceia. Paulo exortou os irmãos lá em Coríntios que estava tendo muita bagunça na ceia. Os irmãos estavam com glutonaria, fazendo da ceia uma festa, como se fosse algo que não era propício. E Paulo ele vai repreender os irmãos dizendo, olha, se você está com fome, coma em casa. Se você está com sede, beba em casa. A ceia é um momento muito especial. É uma ceia de relembrarmos aquilo que Cristo fez por nós e celebrarmos a salvação dele que foi conquistada na cruz por nós. Então, muitas coisas estavam acontecendo com os irmãos em Coríntios. E Paulo vai relatar aqui. Letra A. Muitos estavam doentes, muitos estavam com fraqueza e muitos estavam morrendo. E Paulo disse, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, baseando-se nesses pontos que eu falei aqui, o autoexame, a paz com o próximo, a paz consigo mesmo e a paz com Deus, é necessário que estejamos dentro desses pontos, para que nós não possamos cear indignamente e estar sob essa condenação, de estar muitas vezes enfermo, com fraqueza, doentes e até mesmo chegarmos a morrer. A Santa Ceia, a ceia do Senhor, é algo muito importante. E muitas pessoas têm negligenciado essa ação de Jesus. Muitas pessoas têm levado a ceia como algo comum, e não é. A ceia é a comunhão dos irmãos e é a memória de que Jesus Cristo, ele sacrificou a sua vida para nos salvar. Que nós possamos ter esse entendimento, esse respeito e esse temor à ceia. Que você possa encarar a ceia do Senhor com o maior temor que você possa ter. Porque o Senhor Jesus, ele está esperando por você, para que você esteja em comunhão com ele, mas que você esteja também apto para esta comunhão. Que o Espírito Santo ele possa aplicar esta palavra em seu coração, que você possa ter entendido o real sentido, o real valor da ceia. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que outras pessoas possam ser abençoadas por Deus. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui sua dúvida e que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.